Onde podemos encontrar os wokes? Em restaurante caro. Como reconhecer se temos wokes na família? Provavelmente é o mais chato da mesa. Dá para comprar um woke de estimação? E eu não queria. O que Marx ou Lenin diriam sobre os wokes? Acho que eles não diriam nada, eles só fuzilariam. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre os wokes. Quem são eles? Onde vivem? O que comem? O que querem? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, vamos começar aqui, em vez de falar, ver um trecho de uma série da Netflix que se chama The Politician. Essa série, ela apresenta um menino muito ambicioso que quer ser presidente do Grêmio Escolar. E nessa cena que nós vamos ver, ele está sendo apresentado ao concorrente dele, que por sua vez está apresentando a vice na chapa dele. Vamos ver o que acontece. Quando a palavra woke, ela se disseminou lá no contexto do Black Lives Matter, quando aquela hashtag Stay Woke, ou seja, estejam alertas, estejam acordados, né? Acordados para as injustiças sociais, acordados para as discriminações sociais, se disseminou por aí. Então, woke significa isso, alerta para as injustiças sociais. Mas isso foi lá no começo, em 2013. E a partir daí, a palavra ganhou uma leitura um pouco menos lisonjeira, não é? E eu pergunto, o que essa cena que a gente acabou de ver tem a ver com essa nova acepção, essa nova leitura da palavra woke? Tudo que vira hashtag vira uma coisa assim meio de modinha. E isso ajuda a desgastar a própria ideia do ficar desperto, acordado. Vale a pena frisar que a expressão ficar desperto ou acordado, no âmbito da espiritualidade, é muito antiga, tem no mínimo uns 2000 anos, no mínimo. Que significa sempre você despertar para o mundo que a maioria não enxerga, mas que você está enxergando. No caso do Stay Woke, seria você despertar para o mundo onde há preconceito, onde há violência, especificamente lá no caso com relação aos negros americanos. E aí eu me lembro especificamente do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, 1848, em que tem uma parte do manifesto em que o Marx e o Engels estão discutindo as diferentes formas de socialismo da época deles lá. E criticando todas elas, é claro, o comunismo era o que eles defendiam, e uma delas é o que eles chamam de socialismo burguês. E o socialismo burguês, que eles falam com extremo desprezo, tem algumas características do socialismo burguês. Uma delas é fazer com que os explorados achem que a coisa está melhorando. Então, nos lembra, por exemplo, o discurso woke no mundo corporativo, certo? Que começa com essa história de chamar empregado de colaborador, quando ele continua tendo que ser produtivo, dar resultado, ou seja, uma mentira. Até chegar às discussões de diversidade. Uma outra coisa que eles falam dentro desse socialismo burguês é a coisa de ficar demonstrando sensibilidade com os animais. 1848, hein? O velho Marx e o velho Engels. Eles estão citando o socialismo burguês como uma espécie de fingimento para, na realidade, atenuar lá o que eles chamavam de contradições do capitalismo. Por que eu voltei ao Manifesto Comunista? Porque eu acho que a crítica mais interessante aos wokes vem da própria esquerda histórica. Então, eu acho que a expressão woke perdeu força e se transformou numa palavra meio, assim, digamos assim, sinônimo de chatinho, porque os wokes acabam, ela fala assim, que tem a personagem fala que tem o hábito de falar o que ela pensa. Normalmente os woke são pessoas que acham que pode falar de tudo, que entende de tudo, a partir da caixinha em que eles vivem. Pondé, então você está dizendo que no lugar daquela primeira acepção da palavra, que descrevia pessoas que eram então acordadas ou alertas para as injustiças sociais, para as discriminações sociais, você está dizendo que os wokes então viraram espécies de caricaturas dessa ideia? Os woke são um fenômeno de classe média alta,
normalmente estudante, como a série mesmo mostra, tanto que o universo em que melhor se entende essa palavra é o universo de universitários, por exemplo, de gente que faz faculdade, jornalista, intelectual, é onde melhor se entende essa palavra. E ela significa, essa caricatura que você fala, é porque são pessoas que, por exemplo, querem obrigar você a falar todes, sabe? São pessoas que acham que se você, por exemplo, for alguém que não se enquadra em gênero nenhum, você é uma pessoa mais descolada. São pessoas que acham, normalmente, de forma muito autoritária, que elas podem dizer para você que se você é, sei lá, branca, hétero, alguma coisa careta desse tipo, então você é uma pessoa atrasada que tem que sair da sua posição. Eles vigiam a linguagem, vigiam os gestos e, na verdade, quando eu estava falando do Manifesto Comunista do Marx, é porque eu estava querendo pontuar que já ali o Marx e o Engels haviam percebido que havia um risco do discurso socialista, ou seja, o discurso da esquerda, é disso que eles estavam falando, se transformar num fetiche de riquinho. E é isso que aconteceu. Mas venhamos e convenhamos, veio dos Estados Unidos. O que você quer que venha dos Estados Unidos que não vire uma forma de Coca-Cola crítica? Pondé, então, tem essa outra forma aí da gente comentar a ascensão woke, né? Porque depois da queda do Muro de Berlim, ou seja, da degradação moral da União Soviética, teve essa dupla, o Ernest Laclau e a Chantal Mouffe, teóricos pós-marxistas, não é? Que foram os primeiros a dizer que talvez estivesse na hora da esquerda se reenergizar, né, como disseram eles, usando novos atores políticos, como disseram eles, que seriam justamente as minorias, os negros, os gays, as mulheres naquela época também. Então, você acha que os wokes vieram para salvar bandeiras da esquerda que estavam aí aos trapos? Sem dúvida nenhuma, os wokes, produto americano, certo? Eles são fruto das viúvas da União Soviética. Quando a esquerda bate na parede, a esquerda histórica, que o Marx e o Engels conheceram, a esquerda comunista, que pregava a ditadura do proletariado, fizeram a Revolução Russa, que era a grande expectativa de criar um novo homem e tal, e deu errado, e aí a partir dos anos 60 a coisa degringola, ainda que a União Soviética vá durar alguns anos ainda, moralmente degringolou, perdeu fôlego. Então, entre os jovens, e a gente sabe que jovem é o bicho mais fácil de você convencer a qualquer coisa, né? Não é à toa que soldado tem que ser jovem na infantaria, para ser convencido a morrer na frente de batalha. Então, a esquerda precisou de novos mercados. Esses novos mercados vão ao encontro do que você se referiu como achar novos espaços. Então, a esquerda, quando viu que não ia enfrentar o capitalismo, aí é que está a questão dos wokes. Os wokes são fetiche do capitalismo, certo? É a isso que eu fazia referência quando eu falei do Manifesto Comunista. E a perspectiva que estava olhando Marx e o Engels, eles percebem essa tendência que lá na época já existia, de você produzir um discursinho engomadinho, arrumadinho, de filhinho e filhinha de papai, que faz universidade Ivy League nos Estados Unidos, cara, famosa, o Diabo 4, e aí você transforma, já que você não pode oferecer opção ao capitalismo, já que você não vai enfrentar o capital internacional, já que não há como encontrar uma outra forma de produção de riqueza, mas para você continuar com sua carteirinha de esquerda, então você transforma temas culturais que não afetam a ordem do capital. Aí que está. O woke não arranha a estrutura do capitalismo. O woke é o nicho de mercado comportamental e de produtos culturais dentro do capitalismo, que pode gerar, ação afirmativa é antes disso, mas pode gerar ganhos para certos grupos, mas do ponto de vista do espectro político, os wokes deviam estar à direita. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver como identificar um woke.
Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre quem são os Wokes, onde eles moram, onde vivem, o que comem. E o Pondé falou no bloco anterior que eles são, na maior parte das vezes, pessoas da classe média que vicejam em ambientes universitários e usam muitas hashtags contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia. E eu pergunto, Pondé, eles são também jovens? Ou seja, o woke, o movimento woke, é antes de tudo um fenômeno geracional? É, muito. Inclusive, por isso estão muito ligados a movimentos estudantis, ambiente universitário. Agora, você pode ter, de repente, pais e mães wokes que acham, inclusive, descolado pedir opinião de como deve se referir as pessoas à sua filha de 15 anos. Então, apesar que é um fenômeno geracional, você pode encontrar wokes mais velhos, assim como você pode encontrar hippie velho, né? Mais ou menos a mesma coisa. Agora, o hippie velho ainda tem história, né? O woke nem isso tem. O woke velho só tem mesmo afetação para querer fingir que é jovem. E sobre o que eles comem, né? Seguramente comida saudável, super balanceada e, antes de tudo, cara. E quando eu digo cara, eu não estou me referindo que seja comida, sei lá, da Louis Vuitton. O que eu quero dizer é que normalmente é uma comida que um jovem da mesma idade deles, que não vem do mesmo ambiente social que eles, não teriam dinheiro para comer. É isso que eu quero dizer com cara, certo? Não quero dizer que custa $1000. Eu quero dizer que, guardando-se as semelhanças de idade, de período da vida, a comida seria cara para alguém que não vem de classe média alta e alta. Sim. Mas como eles vêm normalmente de lares com alguma estrutura material, isso faz com que eles consigam, então, gastar dinheiro com coisas que uns jovens que não são daquele ambiente não gastaria. O problema nos wokes é que eles pegam pautas que teriam a ver com lutas sociais, com essa expressão comum que tem por aí, e transformam em tema de documentário, certo? E acha que isso... Não, isso quando você está falando, por exemplo, você pode falar, por exemplo, de temas como o risco da devastação da Amazônia, sei lá. E aí os wokes, na verdade, eles vão pegar uma produtora audiovisual com gente chiquinha, vou fazer um documentário sobre isso para ganhar prêmio não sei aonde, para postar artigos e hashtags defendam a Amazônia, quando, de repente, na verdade, quer dizer, o mecanismo de exploração da Amazônia, ou seja, você rifar a Amazônia para gangue de todo tipo, eles nem arranham, porque, na verdade, de repente, é até um parente deles que fazem isso. Vamos ouvir agora o que o cientista político e filósofo João Pereira Coutinho diz sobre os wokes. Quem são eles? Eu gosto da cultura woke e gosto, sobretudo, do ponto de vista intelectual, ou, para ser mais rigoroso, do ponto de vista religioso. Porque, de certa forma, é um pouco isso que a cultura woke é. É uma espécie de religião para pessoas que deixaram de ter religião. Existem vários aspectos da cultura woke que, de certa forma, mimetizam as estruturas tradicionais da religião, em especial do cristianismo. Na cultura woke temos o pecado original. Esse pecado original normalmente está associado ao racismo, à opressão, ao imperialismo. Na cultura woke temos uma espécie de apelo para que a humanidade possa expiar os seus pecados. Portanto, todos somos pecadores, o que significa que todos temos que fazer esse caminho rumo, de certa forma, à absolvição, uma absolvição coletiva. E tal como acontece também na religião, na cultura woke, temos também figuras que são figuras messiânicas, que apontam o caminho que nós devemos percorrer, e essas figuras podem ser Greta Thunberg, podem ser Oprah Winfrey, ou seja, também a cultura woke tem os seus sacerdotes, tem os seus santos, e portanto é interessante verificar que a cultura woke vai parasitando as estruturas tradicionais da religião. Existe um outro aspecto que eu acho que também é importante e que reforça a natureza religiosa da cultura woke.
é que quando nós vemos as pessoas que fazem parte destes movimentos woke, normalmente são mais brancas do que propriamente negros ou latinos. Isso também tem uma explicação, sobretudo nos Estados Unidos. É que, ao contrário dos brancos, os negros e os latinos ainda continuam, apesar de tudo, a ir à igreja. Isto significa que negros e latinos têm uma religião tradicional. Os brancos, que se afastaram da igreja, se afastaram da religião, acabaram por ter que abraçar uma outra forma de religiosidade, o que só confirma que os seres humanos também são animais religiosos. O JP, né, o João Pereira Coutinho, ele está, pelo que eu entendo, ele está apontando, inclusive, um caráter um tanto fanático dos wokes, né? Porque os wokes, eles têm uma pegada que é uma pegada meio Torquemada, aquele inquisidor espanhol famoso no sentido da história, que é essa coisa de você apontar o dedo, né? Ele cita a Greta Thunberg, que né, ela é muito típica, essa coisa de eu quero que vocês paniquem, né? Essa coisa de apontar o dedo e dizer você é pecador, você vai para o inferno, enquanto que os wokes se consideram pessoas superiores. Isso também é uma característica ligada à chave de análise que faz o JP, quer dizer, nesse viés da seita. Agora, a coisa que ele fala no final, de que a maior parte dos americanos, ainda os negros e os latinos, ainda são aderentes a religiões, digamos, tradicionais, enquanto que os brancos, muito secularizados, muito ricos, cosmopolitas, então acabam perdendo a pertença a uma comunidade religiosa que tem, de alguma forma, dogmas, regras, liturgia e tal. Então, eles criam para eles essa... Não tem coisa mais autoritária e inquisitorial do que a cultura woke dentro de uma universidade, a ponto de que até os próprios colegas têm medo de falar na sala de aula. Talvez seja desnecessário falar, mas vamos lembrar que contém ironia o que o JP Coutinho está falando, né? Nunca hoje demais. em dia é necessário, nunca né? demais falar. Não, eu acho que é necessário, sim. Falar que contém ironia, entre ironia. parênteses. Mas ele está fazendo o mesmo paralelo que o Raymond Aron fazia, né? Ele está chamando, como Raymond Aron dizia que o comunismo é a nova religião secular, ele está dizendo, então, que o movimento woke é a nova religião secular. Ele até faz essa menção que você disse ao pecado original. E pecado original porque talvez a gente esteja, quer dizer, não faz parte, não temos controle sobre esse pecado. O pecado, por exemplo, de não pertencer a uma minoria, é isso que ele quer dizer? Quer dizer, porque o pecado original, ele tem como característica no cristianismo, principalmente, apesar da origem ser hebraica, o judaísmo não, digamos assim, tornou o pecado original um blockbuster da teologia, como o cristianismo fez. E no cristianismo, o pecado original é compreendido como uma herança adâmica que a gente tem, que não importa o que você fez, você carrega ela em você. Então, você nasceu, então se você nasceu branco, por exemplo, então você necessariamente é culpado pela escravidão. Mesmo que na sua família ninguém nunca tenha tido escravo, no caso do Brasil falando, você tenha sido um branco imigrante, que seus ancestrais foram pobres, miseráveis, como os imigrantes sempre foram, que vieram parar aqui porque estava muito ruim onde estava, ou seja, não tenha nenhum vínculo histórico, nunca foi proprietário de seres humanos, certo? Você é culpado, e como disse recentemente em algum artigo, não lembro quem nem aonde, todo branco no Brasil carrega uma faca suja de sangue, certo? Então, esse tipo, é aí que está o pecado original, porque o cristianismo, a partir do Santo Agostinho, construiu essa ideia de pecado original como uma coisa que você já nasce com ele. E ele já forma e conforma o seu pensamento e o modo de você ver o mundo. Então, você faz um paralelo entre isso, uma analogia entre isso, e o fato de você ter nascido com uma característica específica que lhe retira das minorias, como você disse, então você é pecador.
Então não tem salvação para você. O que você pode é passar a sua vida inteira tentando dar prova de pureza. Como, por exemplo, levantar hashtags. Levantar hashtags, acusar todo mundo de todo tipo de pecado, racismo, machismo, sexismo, usar expressões como o tempo inteiro falar que todo mundo sofre de fobia disso, fobia daquilo, certo? Com esse tipo de rótulos e o tempo inteiro, principalmente, no ambiente, por exemplo, de universidade, onde isso cresce enormemente, porque é um ambiente dado a fanatismos, né? Tanto de professores quanto de alunos, nós somos alunos, professor também é um bicho bem dado a fanatismo, o resultado é que você tem que ficar o tempo inteiro provando que você não é racista, provando que você não é machista, provando que você não é gordofóbico, provando que... Então se transforma num ambiente com vocação inquisitorial, né? Vamos agora para a nossa caixa de perguntas. Pondé, tem uma pergunta engraçada aqui para você, que é do Ghosh CDA. O que os wokes fazem quando ninguém está olhando? Eu acho que eles ficam xingando um monte de gente que eles detestam, sabe? Fazendo piadas sem graça, comendo hambúrguer gordo, sabe como é que é? E chutando cachorro. Outra, Pondé, do Nicolas B. Madalena. Os wokes seriam pessoas más que querem parecer boas para continuar sendo más? Eu não acho que a gente vai tão longe assim, porque eu não acho que os woke são necessariamente maus, eu acho que eles são hipócritas, né? E todo mundo pode ser hipócrita de vez em quando, só que o woke tem um pacotinho de hipocrisia que claramente finge que é bom. Então eu diria, usando um exemplo de algum tempo recente em São Paulo, quer dizer, pega um woke que defende, por exemplo, usuários de crack, certo? E dizendo isso, aquilo, aquilo outro. E aí põe os usuários de crack na rua dele, você vai ver o woke, mostrar na verdade quem ele é. O woke é um mentiroso, né? Um mentiroso, só que um mentiroso com marca, sabe? Sou woke. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o caso de amor entre o movimento woke e as empresas. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os wokes. Quem são, o que pensam, como vivem e o que comem. E muitas empresas hoje se esforçam para mostrar que estão alinhadas com as causas sociais, os movimentos raciais, que elas defendem o meio ambiente. Elas também criam comitês de diversidade e contratam ativistas para vender os seus artigos, os seus produtos. Pondé, será que as empresas descobriram que o movimento woke é um bom negócio? Eu acho que, primeiro, tem uma questão geracional nisso daí. Também vem dos Estados Unidos, né, essa prática. E também é uma forma de você, como eu citava no começo do programa, lá o Manifesto Comunista, é uma forma de você acomodar tensões que poderiam virar tensões sociais dentro do ambiente onde o capital está girando. E aí, como já está provado que muitas empresas faturam na bolsa por conta, faz parte do branding, como se fala, né, da construção de marca da empresa, porque você tem um público jovem, às vezes não tão jovem, que valoriza essas bandeiras, né? Ao mesmo tempo, você está, de fato, muitas vezes dando chance para pessoas que não teriam chance no mercado por conta de questões históricas de preconceito e dificuldade de escolaridade e tudo mais. Então, isso vira um bom negócio e é um negócio que não é de risco. Não tem nenhum risco você contratar um trans de 22 anos. Ele é jovem, provavelmente terá mais saúde do que alguém de 72 anos. Você vai poder pagar pouco, você vai poder explorar à vontade. E você ainda vai dizer no seu portfólio da empresa e no Instagram da sua empresa que você tem um curso de trainee para trainees trans que vai pegar bem, entendeu? Então, por que não? Se você é uma empresa, por que você não vai investir numa coisa como essa? Só bônus e nada de ônus. Não há ônus nenhum. Vamos ver agora o depoimento do cientista político Fernando Schuller
e o que ele acha sobre a esquerda e o movimento woke. Uma das marcas da cultura woke é o que eu chamo de antipluralismo, ou seja, uma visão muito avessa à ideia de diversidade numa esfera da vida essencial, que é a esfera das ideias, das visões de mundo. Então, você pode pertencer a diferentes identidades, que são admitidas, digamos assim, nesse conceito da diversidade, mas há um aspecto da diversidade que não é propriamente tolerado, que é a diversidade das visões, das opiniões que as pessoas têm, seja no universo comportamental, seja no universo ético ou mesmo estético. Quando esse mundo desmorona e você tem a emergência de um novo ator social, de um novo tipo social, que é o chamado guerreiro woke, guerreiro cultural, cujo habitat é o campo acadêmico, o mundo da cultura, onde os temas migram do debate econômico para as questões ético-morais, as questões culturais, comportamentais, de gênero, estrutura da família, o papel do homem, da mulher na sociedade, etc., sexualidade. Tudo aquilo que era negociável passa a ser inegociável. Eu posso transigir numa política pública de transferência de renda, numa discussão sindical, ou sobre, enfim, alguma questão no Congresso Nacional, mas as questões ético-normativas fundamentais, essas eu não negocio. As questões que dizem respeito à minha identidade autoproclamada, etc., eu não negocio. As questões que dizem respeito a corpo, sexualidade, etc., eu não negocio. Não estou dizendo que está certo ou está errado, isso eu estou dizendo que e aí você tem muito do nascimento das chamadas guerras culturais, Então a cultura woke, ela tem esse sentido invasivo, no sentido de que ela acaba penetrando não só na cultura, nas instituições, mas também no mercado, nas empresas, no mundo político, onde tudo se wokaniza, de certa maneira, que é um pouco a situação que nós estamos vivendo. O Schuller, ele, na realidade, o que ele fala dialoga muito com o que o JP falou, Tanto que... De forma irônica. De forma irônica. O JP falando de forma irônica. E essa característica inquisitorial que a gente discutia aqui, que ele identifica também no woke, e é interessante quando a fala dele, quando ele diz que o woke é alguém que fala a partir de uma defesa de pauta de diversidade, mas ao mesmo tempo é completamente intolerante com diversidade de ideias. Isso porque, na verdade, a prática woke, ela está ancorada num princípio do pecado original, que falava o JP, mas está ancorada naquele princípio que a gente discutia há alguns programas atrás, aqui no Linhas Cruzadas, que é a teoria da interseccionalidade. Quer dizer, mesmo que um woke desavisado, provavelmente repertório baixíssimo, que fica fazendo hashtag não tem ideia, você tem uma sustentação teórica que é, se você não faz parte de grupos oprimidos, aquelas minorias às quais você fez referência, você não tem direito à fala, você não tem lugar de fala. Então, calha a boca. Então, se você não concorda, daí vem o que o Schuller identifica como um tipo de comportamento que é recorrente, já foi da direita, no período fascista, já foi do próprio socialismo, já foi de religiões, de protestantes, católicos, ou seja, essa necessidade que você tem de ficar o tempo inteiro provando a sua pureza, que aparece na cultura woke. Por isso que todo mundo que não woke olha de fora, vê que ali você tem uma pessoa intolerante, radical, e que faria carreira em qualquer processo de busca de pureza ideológica. É um autoritário woke, descoladinho, cabelo muito louco, anda de bike, mas ele é um autoritário. Vamos ver agora o que as pessoas têm a nos dizer sobre as empresas e o movimento woke. Eu acho que as empresas woke estão certas em fazer esse tipo de publicidade, mas eu também acho que elas deviam usar o que elas mostram. Eu acho que faz parte da técnica do marketing delas fazerem esse estilo woke, que é para poder vender para as pessoas que acreditam nas pautas sociais, mas eu acho que ao mesmo tempo não é em vão. Ainda é um esforço, mesmo que seja um esforço motivado pelo lucro, ainda é um esforço e não pode ser
desmerecido, apesar de ser movido pelo lucro. Eu acredito que seja mais encaixando dentro daqueles termos para inglês ver, né? Não acredito que as empresas estejam atuando, né, por vontade nisso, elas querem se encaixar um pouco no que hoje a sociedade pede. Eu acho que o grande problema na verdade, não são as empresas, porque as empresas, elas sempre vão querer vender e elas sempre vão querer monopolizar. O problema é quem consome essa retórica com a ideia que isso daí é de verdade, é algo feito de bom coração. Eu acho que isso daí atrai consumidores cada vez mais burros para essas empresas. Elas são voltadas para as atividades sociais, para as discussões que estão em pautas e sobre reparação histórica. Mas será que realmente essa reparação histórica ela está sendo em pró a esse povo? Elas levam um pouco para as mídias atrair, né? Porque quando a gente vai pensar um pouco, né, em empresas privadas, essas empresas privadas elas procuram marketing. Será que elas não estão utilizando dessas discussões que estão em pautas como uma forma de atrair mais clientela para dentro das suas empresas? Eu acho que esse tipo de empresa hoje em dia visa muito no lucro e não sim nas causas que elas aplicam e pregam. E isso mostra os resultados da nossa sociedade perante a todo esse movimento hoje em dia. É muito cômodo a gente colocar dentro das nossas empresas princípios organizacionais que defendem causas tão bonitas e tão nobres, visando gerar um lucro. Isso discorre totalmente do que elas deveriam pregar, né? Que é o que elas não fazem, elas só colocam no papel. Eu acho que o papel que elas fazem é de marketing. Eu acho que o que elas tentam com isso é ganhar visibilidade, e um aspecto bom é que talvez outras pessoas acabam com essa visibilidade vendo importância, aplicando nas empresas, só que seria muito melhor se elas realmente colocassem tudo que elas pregam em prática. O interessante é se perguntar, afinal de contas, o que seria colocar em prática que eles querem dizer dessas empresas, né? Não ter lucro? Então, não ter lucro é exatamente isso. Quer dizer, as empresas, elas são instituições que, se não tiver lucro, quebra. Esse é o objetivo delas. E, na realidade, eles estão brigando com isso. Veja que esse tema é recorrente na fala deles. Elas são mentirosas porque elas querem ter lucro. Então, na verdade, o que eles só considerariam essas empresas sinceras e honestas se elas fossem tipo ordens religiosas que fazem tudo supostamente por caridade. Então, você vê que tem na fala deles um resto da crítica ao capitalismo, está ali presente, mas esse resto, na verdade, não tem sustentação nenhuma. Por quê? Porque essa crítica ao capitalismo da primeira esquerda hoje não tem lugar. Como a gente discutia no começo, para onde vai? Como que de fato você pode fazer com que a sociedade produza riqueza, iPhones, internet, aviões, remédios e vacinas se você não tiver o mercado e a competição? Então eles ficam presos, eu concordo, eles percebem que existe uma certa mentira no marketing, porque existe mesmo, né? Mas a verdade é que, assim, muitas dessas empresas hoje, elas também têm uma certa consciência que esse marketing, é interessante isso, esse marketing tem um aspecto republicano. O que é? O Estado não consegue dar conta dos problemas sociais. Então, as empresas, quando elas começam a fazer ESG, né, se preocupar com a governança, se preocupar com aspectos sociais, se preocupar com questões ambientais e tudo mais, ecológicos, ela está cumprindo um certo papel republicano. O que não deixa de implicar certos riscos, para a democracia, inclusive, não? É claro, porque são empresas que têm donos e um dia alguém pode mudar de opinião. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você viu alguma semelhança entre o movimento woke e a Revolução Cultural Chinesa? Opa, eu acho que a Revolução Cultural Chinesa, a ideia de você transformar a cultura a partir do zero e criar uma cultura marxista, destruindo todo o passado, sim. A diferença é que a Revolução Cultural Chinesa era violenta mesmo, né? E os wokes, eles têm uma violência, pelo menos até então, simbólica. Uma coisa de gente que, na verdade, se aparecer o Mao Tse Tung na frente, faz xixi na calça. Mas acho que tem essa semelhança, sim, do ponto de vista cultural.
Thaís, como a gente reconhece uma empresa woke? Bom, dessa é muito fácil, né? Você muito passar na fácil. matéria. Não, é muito fácil você... Você não vai bombar. Eu não vou, sabe por quê? Porque não existe trabalho nenhum reconhecer uma empresa woke. Porque ela fica dando sinais de que ela é woke o tempo todo, não é? Com as campanhas, com as hashtags, com a propaganda do bem e da sustentabilidade, etc. Causas né? nobres. Tudo é nobre, tudo é do bem. Então, a empresa woke sinaliza o tempo todo que ela é woke. Do contrário, qual que é a vantagem de você ser uma empresa woke se ninguém percebe que você é woke? Pondé, o que é que o mundo perde com os cancelamentos? A gente nem falou dessa parte dos cancelamentos, mas o que é que o mundo perde com os cancelamentos woke? Eu acho que, entre outras coisas, ganha em medo, portanto perde em coragem, perde em pensamento. Como toda prática de intolerância, como é o caso da cultura woke, você perde inteligência, articulação, conceito. Thaís, você acha que existem políticos woke no Brasil? Você lembra algum assim? Existem muitos, né, Pondé? E como você lembrou, é uma questão geracional. Então, os políticos woke, eles estão mais localizados no campo da esquerda e numa determinada geração, em determinadas gerações. Mas nem todos são, por exemplo, o Lula, que é o candidato a presidente, o favorito, ele tem uma certa restrição, ele tem uma resistência a aderir a essas causas e a esse estilo woke. É uma discussão grande que está tendo no PT até hoje e ele não faz isso porque ele tem críticas como as que você colocou, críticas a essa certa hipocrisia do movimento, nem nada disso. É mais uma questão mesmo estratégica, porque o movimento woke, algumas dessas causas colidem de frente com o público que ele quer conquistar. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os wokes e o capitalismo. Amigos ou inimigos? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre os wokes. Quem são, o que comem, de onde vêm, como se reproduzem? Pondé, no bloco anterior, você tinha dito que o movimento woke, ele, na verdade, ele não contesta o capitalismo, pelo contrário, ele acaba funcionando como uma ferramenta do capitalismo. Mas um woke diria que, ok, o movimento woke pode não acabar com o capitalismo, mas ele mitiga, ameniza efeitos colaterais do capitalismo, como, por exemplo, a exclusão de alguns grupos, algumas minorias, negros, gays, etc., no mercado de trabalho. Você não concorda com isso? Eu concordo até certo ponto, sem dúvida. Mas antes eu diria que uma das suas perguntas é o que comem, não sei o que, como reproduzem. Eu diria não de forma sexuada, certo? Não reproduzem de forma sexuada. Laboratório? De forma verborrágica. É tipo fase oral o tempo todo. Agora, com relação a... Ou seja, não necessariamente reproduzem, talvez não reproduzem. Não reproduzem necessariamente. Com certeza de forma sexuada não é. Porque o sexo implica uma certa atitude que nem sempre é tão politicamente correta, né? Entendi. Na prática real. Apesar de, sem dúvida nenhuma, eu concordar que para certos indivíduos isso pode ser significativo, aumento de salário, melhoria de condição de vida, as contradições, o fato do capitalismo ser cada vez mais competitivo, mais violento, produzir mais consumo, ter mecanismos de exclusão do mesmo jeito que sempre teve, a cultura woke faz parecer que está tudo legal agora, entendeu? Que a empresa, sim, ela não pratica mais formas de violência. E a prova definitiva disso é a dificuldade que se tem de se discutir qualquer tema sério dentro do mundo corporativo. O mundo corporativo mente toda vez que ele vai discutir qualquer tema que seja... Vou dar um exemplo banal, por exemplo, medo de demissão, medo de perda de emprego por uma questão de idade, medo de competição. Por exemplo, você, então, não está batendo as metas nos últimos 2 anos, você vai para a rua. Ou seja, todas as faces agressivas do capitalismo. Todas as características do capitalismo, que são características que geram contradição social, tensão, que geram violência, que inclusive gera estresse, ansiedade,
certo? A cultura woke, ela está de braços dados com um certo marketing de causa, que faz com que, no fundo, se eu falar todes, significa que eu sou uma pessoa inclusiva. O que é ótimo para as empresas, no final. É a mesma coisa que dizer que você pode ser... Imagine que eu sou dono de uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana, de transporte, e eu determino que na minha empresa você pode ser um agênero e dirigir aplicativo. Vai ser legal, de repente, se você não tem emprego, você poder dirigir aplicativo, sei lá, estou pensando em uma situação hipotética. Agora, o fato de que essa tecnologia de aplicativos para transporte, certo? Carros e tal, ela serve a uma função social. Que função social é essa? Mobilidade, aumenta a mobilidade, mas é evidente que quem cai nesse lugar, a grande maioria trabalha feito maluco e não tem nenhum direito, porque se o tiver, a empresa sai fora, porque o preço só consegue se segurar se você não colocar nenhum encargo em cima. Então você continua tendo uma contradição. Entendeu? O que a cultura woke faz é pintar de cor de rosa isso daí e fazer parecer que na realidade não existe nenhuma contradição. Você explora com cara de que você é fofo. Vamos ouvir agora a Juliana Serafim. Ela é fundadora e CEO da Butiá Digital. Ela vai nos dizer por que tomou a decisão de publicar só livros escritos por mulheres. E a pergunta que me fizeram foi: você não acha que publicar só livros escritos por mulheres pode ser considerado uma exclusão? E a resposta é sim, não só por exclusão dos homens e de outros gêneros, mas também de história de transformações que não condiziam com o tema do livro. Também tinha a parte das mulheres que não sabiam colocar no papel as suas histórias. Muitas pessoas sabem contar, mas nem todo mundo sabe escrever. E também a exclusão de dinheiro, porque não é simplesmente ser mulher, né? Ter uma transformação, saber escrever, também precisa de dinheiro para publicar. Porque quando nós escolhemos um caminho, sempre haverá a exclusão de outro caminho, ou seja, de algo ou alguém, consciente ou inconsciente. Então, sim, é uma exclusão. Gostei da confissão dela, né? Se todo mundo tivesse essa honestidade de dizer que é uma exclusão, normalmente o argumento é: você vai publicar um livro numa editora que é só de mulheres, então a pessoa fala para você, não, então, porque a gente, é uma questão social, você tem que pensar que antes mulheres não tinham espaço, o que grande parte é verdade em vários casos, então agora, por isso que a gente não vai publicar seu livro e tal, então tem que dar aquela coisa meio de novo, se dá uma empacotada para presente, porque a ideia sempre é parecer que você é legal. Ela não, ela disse que é uma exclusão mesmo. Ela faz, inclusive, um imperativo de vocação universal, que é assim, toda vez que você faz uma escolha, você está fazendo uma exclusão. Eu concordo. E ela, pelo menos, também se dá ao trabalho de justificar de alguma forma, porque eu já ouvi falar de editores que simplesmente exibem nos seus sites um comunicado: esta editora não aceita originais de homens brancos. Só que se você disser, bom, mas essa afirmação aqui pode ter um caráter de exclusão racial, a resposta vai ser aquela: não, mas homens brancos, heterossexuais, de repente, para piorar ainda o quadro do sujeito de culpas, ele então sempre teve vantagem, agora vai perder as vantagens todas. Né? Então, aí um enunciado como esse que aparece ali embaixo, na realidade denota uma exclusão e que denota um caráter racial também, é evidente, só que vem empacotado para presente, dizendo que não, a gente está fazendo justiça. Ela não, ela é honesta, confessou de cara a situação, inclusive falando de que também tem uma exclusão de quem não tem dinheiro, né? E também ela fala de um elemento que é a ideia da transformação, né? Essa ideia de transformação, pessoas que passam por transformações, a vida. Isso é uma outra questão que vende muito hoje. Eu não sei se é tão fácil se transformar assim, não.
Vamos ver agora uma cena da série And Just Like That, que está na HBO e que mostra como alguns personagens, o que acontece com eles quando eles tentam ser mais politicamente corretos do que as situações exigem. I just need to find my ID. It's in here somewhere. It'll just be a second. Sorry. Please step to the side until you do. No, it's right here. I'm just... Hello. This is Professor Nia Wallace. She teaches law here. You can let her through. Not without an ID, I can't. I can vouch for her. Here, I'm Miranda Hobbs. I'm in her class. Yeah, well, you ain't her. Miranda, it's okay. It's in here somewhere. Just one more place. If not, I'll step out. Sorry. I don't understand why you're questioning her identity. I'm not questioning her identity. I'm waiting for her to show me her ID. Well, it's interesting, because you barely glanced at mine when I went through. Could I have your name? No. Here it is. Thank you. Come on through, Professor Wallace. Hi. I just had to say something. Did you? Excuse me? Did you have to say something? Oh. One of the important takeaways I got from How to Be an Anti-Racist is if you see something, you have to speak on it. You have to call it out. Well, that's very noble of you, even if a tad bit white savior complex. But the reality is you just inflamed a situation that was perfectly fine. He needed to see my ID. It was somewhere in my bag. This isn't To Kill a Mockingbird. I don't need a good-hearted lawyer to defend me. I'm sorry. I appreciate it, but it's not necessary to apologize. We're all just here learning, right? Aqui não é o sol é para todos. No final ela acomoda, diz estamos todos aprendendo e tal, mas a personagem loira, né, ela branca, ela diz, mas a gente não tem que apontar situações de racismo, porque ela estava supondo que ele estava barrando a outra pessoa só porque ela era negra, né? E aí ela diz para ela que você, na realidade, não precisava estar querendo, de certa forma, acalmar seu complexo de culpa, transformando uma situação tranquila como aquela numa situação dramática, né? Ou seja, ela está apontando que a outra personagem, a branca, no fundo tem um complexo de culpa. Esse é o pressuposto. Esse é o pecado original que falava o JP. Ou está querendo tirar vantagem em cima de uma causa que não é a dela e que ela talvez... Inclusive isso, porque assim, uma das características desse pecado capital é você ter usura de querer ganhar em cima do outro. Que na realidade quem tem direito de aparecer e ganhar seria a professora, que no caso é negra. E não ela, querendo aparecer como boazinha. E nessa hora é até divertido ver uma figura como aquela numa saia justa, né? De querer dar uma de boazinha e receber um dedo na cara, dizendo que, olha... Não adianta querer você cuidar do seu complexo de culpa às minhas custas. Às minhas custas, eu não preciso disso. E é bem feito para esses wokes por aí que andam achando que eles vão em algum momento conseguir provar que eles não são culpados. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.